Olá, está começando agora mais um Ecocenado e você vai ver nesta edição a carreira da presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes. Quando eu começo a trabalhar no Pantanal e conversar com a população, repassar a informação de que é um bicho que demora para se reproduzir, que tem poucos filhotes, a sobrevivência no máximo de um filhote por casal, com isso o tráfico acaba diminuindo, a população de Arara Azul começa a aumentar e expandir. Como os recursos hídricos brasileiros vêm sendo afetados pelas alterações no clima e o que podemos fazer a respeito. O que a gente quer com isso é mostrar que essas possibilidades de futuro podem ser bastante críticas. E isso é especialmente importante em regiões onde já não há água abundante. E nesse caso é necessária uma preparação maior. Porque o tamanduá-bandeira corre risco de extinção. E artigos de moda feitos de tecido de guarda-chuvas que não servem mais. A ideia surgiu durante a faculdade, como resultado de um trabalho sobre moda sustentável. Depois, virou uma empresa, a Relevo. Já são 34 anos dedicados à conservação das araras azuis. A bióloga Neiva Guedes descobriu na década de 90 como salvar uma espécie que estava destinada a desaparecer e se tornou referência na área. Assista agora ao terceiro episódio da série Protetoras do Meio Ambiente. Eu sempre digo que foi paixão à primeira vista com elas, porque aquele azul cobalto e aquele amarelo no torno dos olhos da mandíbula, e ela extremamente curiosa, me chamaram a atenção. Eu fui de uma família numerosa, éramos 5 irmãos, morávamos numa cidade do interior, onde as crianças ainda brincavam na rua, o quintal tinha bastante espécies arbóreas, muitas frutíferas. Então eu cresci colhendo fruta nos pés e vendo os passarinhos, mas a minha relação era mais essa, de usufruir basicamente da natureza, mais do que aprender nela ou ter alguma atividade mais específica. Na adolescência, eu tive um episódio que me marcou bastante, quando o meu irmão mais velho tirou da casa, do telhado da casa, um ninho de passarinho. E eu chorei muito, fiquei muito brava com ele, porque para mim o passarinho tinha feito sua casa lá e não podia ter mexido. Então eu já tinha essa relação com a natureza, eu só não sabia o quão forte ela é em mim. Ela realmente aflora quando, ao não conseguir fazer medicina, por uma fatalidade que eu tive na minha família, eu tive que mudar o rumo da minha vida no período da universidade e acabei fazendo biologia. E na biologia eu acabei me encantando com o Pantanal e quis estudar então alguma espécie da fauna no Pantanal. Durante o curso de 4 anos que eu fiz aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Pantanal com o Projeto Jacaré, com o pessoal da Embrapa e da própria universidade. E foi assim que então nasceu a minha paixão, mais ainda pela conservação e pelo Pantanal. A minha paixão pelas araras começou depois de recém-formada. Logo que eu terminei o curso, eu não consegui encontrar alguma posição para trabalhar com fauna, como eu queria no Pantanal, e aí eu fui fazer um trabalho com a bolsa de pesquisa na Embrapa Pantanal. Eu fiz um trabalho durante 1 ano e meio, foi muito elogiado, gostaram do meu trabalho, até queriam que eu fosse fazer mestrado com ele, mas eu queria trabalhar com fauna. Em 1989, surgiu a oportunidade de Neiva fazer um curso de conservação da natureza. Eu e outros técnicos aqui do estado, do IBAMA, da SEMA, da Embrapa, fomos fazer esse curso durante 1 ano, visitando vários parques e reservas. E a parte final desse curso era no Pantanal. E no Pantanal, uma tarde, a gente estava andando, fazendo reconhecimento de campo, nós nos deparamos com uma árvore, mais ou menos umas 30 araras azuis pousadas, e o professor disse que elas estavam ameaçadas de extinção, fadadas a desaparecer da natureza. Para mim, aquele bicho é tão encantador, aquele azul contrastando com o amarelo ouro, e o próprio comportamento dela, que é muito curiosa, vem ver o que é, me encantou, e eu saí dali falando para todo mundo que eu estudava as araras, que elas não poderiam desaparecer, e que as pessoas precisavam conhecer ela no seu ambiente natural. Não num zoológico, não presa, mas sim voando livre e encantando na natureza.
E em 1990, ela fez a primeira viagem de campo, que deu início ao seu projeto próprio com as araras azuis no Pantanal. Nessa primeira oportunidade, vem um ornitólogo norte-americano chamado Lee Harper, que me ajuda a fazer escalada em árvores, porque ele tinha estudado na Amazônia e tinha aprendido essa técnica. E aí eu começo os primeiros estudos sobre a biologia reprodutiva básica dela, como era a vida das araras na natureza. Nessa primeira viagem foram 40 dias ininterruptos e eu já consigo uma quantidade muito grande de informações que servem como maiores referências para essa espécie na natureza, que até então não tinha nada. Eu fiz um levantamento na área onde tinham cavidades arbóreas e eram poucas as árvores que tinham para que coubessem as araras para se reproduzir. Então eu já começo logo em seguida a testar ninhos artificiais para que ela se reproduza e aumente o número de filhotes na natureza. A partir daí, desse primeiro trabalho de campo, eu consigo depois um veículo da Toyota, um Jeep Bandeirante, onde eu viro um piloto de teste para realizar meu trabalho e aí sim eu começo um trabalho de longo prazo e consecutivo, sem interrupção, de dedicação para o estudo dessa espécie e as outras que coabitam com ela na natureza. Hoje, o Instituto Arara Azul, ele se tornou uma referência em conservação. E não é só o projeto Arara Azul que a gente executa também outras atividades, como o projeto Aves Urbanas Araras na Cidade, um projeto de oficinas com crianças nas escolas, de atividade de educação ambiental com os professores, oficinas de material de reciclagem e de argila, dando alternativa de renda para as mulheres mais vulneráveis no Pantanal, como quilombolas e indígenas, com parceiros nossos do Instituto Arte de Fazer. Então, assim, a gente criou outras atividades e ações que se somaram ao projeto Arara Azul para reforçar a questão da conservação da biodiversidade. A gente tem hoje no Brasil grandes mulheres jovens, mulheres um pouco mais maduras, mas atuando de uma forma muito correta e muito boa e dando resultados positivos na conservação da biodiversidade. A Zilka Campos, uma pesquisadora da Embrapa, que trabalhava com jacaré, quando eu comecei ela já tinha uns 10 anos de trabalho e eu vi ela atuando em campo, ela foi uma grande referência para mim. Em termos de internacional, a gente tem Jane Goodall, não tem como, não se referenciar nessa mulher. Na época em que Neiva começou a estudar as araras azuis, elas estavam ameaçadas de extinção, devido principalmente ao tráfico, que foi intenso até a década de 80, a mudança do habitat com desmatamentos e queimadas e também a retirada de penas por indígenas que confeccionavam cocares e colares para venda. Mais um fator foi fundamental para mudar esse cenário: educar e envolver a comunidade na causa. E a população estimada na época para o Pantanal era em torno de 1.500 indivíduos, cerca de 2.500 a ocorrência delas em toda a natureza. Quando eu começo a trabalhar no Pantanal e conversar com a população, repassar a informação de que é um bicho que demora para se reproduzir, que tem poucos filhotes, a sobrevivência no máximo de um filhote por casal, com isso o tráfico acaba diminuindo, a população de Arara Azul começa a aumentar e a expandir por conta dos nossos ninhos artificiais, do manejo de ninhos naturais, do envolvimento da comunidade local. Aí essa população vai crescendo. Já em 2008 a gente tem uma estimativa de cerca de 6.500 indivíduos na natureza, em torno de 5.000 desse grupo todo no Pantanal, que abrangia os estados de Mato Grosso do Sul, um pedacinho da Bolívia e do Paraguai, onde tem o Pantanal também. E aí, em dezembro de 2014, ela acaba saindo da lista. Ela muda de status, fica como vulnerável, sai da lista de espécies ameaçadas e fica como vulnerável. Para a gente, é como se fosse um reconhecimento do nosso trabalho. Tudo isso se soma às atividades de conservação, tornando o Instituto Arara Azul uma referência, não só aqui no Brasil, mas também no exterior.
Entre 8 e 10 de maio acontece a terceira edição do Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. O objetivo é promover a conscientização ambiental. O evento vai contar com diversos eixos temáticos, como biodiversidade e unidade de conservação, cidades sustentáveis, direito ambiental e ecoturismo. A iniciativa é destinada a estudantes, pesquisadores, professores e profissionais interessados no assunto. O evento será totalmente online. Para mais informações e inscrições, acesse www.even3.com.br/terceiro em romanos, -femas-2024. O Senado aprovou o projeto de lei 1641 de 2019, que insere o reuso da água entre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Segundo o autor da proposta, o senador veneziano Vital do Rego, o texto busca aperfeiçoar a política para sinalizar mais claramente o valor da água de boa qualidade, evitando a sua escassez para usos mais nobres. Na Comissão de Meio Ambiente, a matéria recebeu um substitutivo do relator, o senador Jaime Bagatoli. Na opinião dele, o novo dispositivo vai oferecer um fundamento firme para regulamentações posteriores que favoreçam a prática de reaproveitamento. O projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados. Esse bicho simpático, de cauda peluda e focinho alongado, é o tamanduá-bandeira, o maior das 4 espécies conhecidas de tamanduás. Mede cerca de 2 metros e pode pesar até 45 quilos. Ele é capaz de viver em ambientes variados, de savanas a florestas. Graças a essa versatilidade, o tamanduá-bandeira ainda pode ser encontrado da América Central até a América do Sul. O tamanduá-bandeira não tem dentes, por isso ele usa o olfato aguçado e a língua comprida para se alimentar de insetos, especialmente de formigas e cupins. Esse mamífero vive em média 14 anos, mas pode chegar a até 25 quando bem cuidado em cativeiro. Ele já foi encontrado em todos os estados brasileiros, mas hoje é mais uma espécie ameaçada de extinção. A caça, os atropelamentos e a diminuição do seu habitat estão entre as principais causas de risco. No dia 22 de março, comemoramos o Dia Mundial da Água. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, acaba de lançar a primeira edição de um estudo sobre os impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos do país. Eu conversei sobre essa publicação com a superintendente de Estudos Hídricos e Socioeconômicos do órgão, Ana Paula Fiorese. Ana Paula, o estudo ele avalia os efeitos da disponibilidade de água no país em 3 cenários diferentes, considerando as tendências até 2100, né? Mas um dos dados mais impressionantes é de que o país pode sofrer uma perda de até 40% no abastecimento de água nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Isso até o ano de 2040, ou seja, daqui a 16 anos já. É isso mesmo? Esse estudo é um dos que compõe a biblioteca de estudos que a ANA realiza sobre impactos de mudança do clima sobre os recursos hídricos. Esse especificamente, o que ele tem de diferente é que ele foi sobre a disponibilidade hídrica, então é a quantidade de água que está disponível na média para os usos de água, e a diferença maior dele é que ele foi feito para as subbacias. Então ele é recortado para regiões bastante pequenas. Então o que ele fez foi pegar os modelos de circulação global que são fornecidos pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança do clima da Organização das Nações Unidas, e rodou esse pacote de modelos globais para regiões pequenas no país. E em 3 cenários diferentes e 3 horizontes diferentes. Os cenários que ele considerou foram de aumento de temperatura, o mais otimista, que é o aumento de temperatura global de 1,5 graus, o intermediário de aumento de temperatura global de 3,5 graus e o mais pessimista de 4,5 graus. E nós fizemos para os horizontes de tempo 2015 e 2040, 2040 a 2070 e 2070 a 2100.
Esse de 2015 a 2040 é o que chama mais atenção, porque ele já pega anos que nós já vivemos, então ele corrobora coisas que nós temos observado no Brasil e ele traz tendências para um horizonte que está muito próximo, né? Que são alguns anos à frente. E nesses cenários a gente já viu em algumas subbacias na região amazônica e algumas subbacias do Nordeste reduções de até 40% na projeção mais pessimista. Então é importante dizer que a gente não está falando de previsão, a gente está falando de tendências, de possibilidades de futuro, mas o que a gente quer com isso é mostrar que essas possibilidades de futuro podem ser bastante críticas. E isso é especialmente importante em regiões onde já não há água abundante. E nesse caso é necessário uma preparação maior. O que os resultados dessa publicação mostram? Que pode acontecer nesse período tão curto, né? O que na prática pode acontecer? E quais seriam os prejuízos mais importantes que o país sofreria caso esses cenários se concretizassem? Como a água é um insumo para praticamente todos os processos produtivos e é uma necessidade básica de todo ser humano, o impacto ele é mais ou menos generalizado, né? O que pode acontecer é um aumento de demanda para irrigação, e aí isso seria mais pelo aumento de temperatura do que pela disponibilidade hídrica, mas pode começar a haver mais conflitos pelo uso da água em algumas regiões onde há mais usos. Alguns processos produtivos podem ficar desabastecidos, porque uma das coisas que a legislação brasileira prevê é que se houver uma escassez de água, o uso prioritário é o abastecimento público. Então, se você tiver que salvar água para alguém, você vai salvar para o abastecimento público. E outra coisa também é que sistemas de saneamento, especialmente de grandes cidades, também podem começar a ter crises mais frequentes. Não é que elas não existam, elas já existem, mas elas podem ser mais frequentes. De maneira geral, o que a gente pode dizer é que todos os problemas se agravam. Então, as populações que já são mais vulneráveis e que já enfrentam mais problemas, isso vai se agudizar, né? Isso vai ficar mais frequente e mais grave. E as regiões que já sofrem com falta de infraestrutura para acesso à água ou com falta de saneamento, isso pode ficar pior nos próximos anos como efeito da mudança do clima. A região sul foi a única região que apresentou nesse estudo uma tendência de aumento de disponibilidade hídrica, né, de 5%. Isso é uma boa notícia? Não necessariamente. É um consenso na comunidade científica que as regiões norte e nordeste vão sofrer com diminuição de disponibilidade hídrica. Sudeste e centro-oeste ainda há alguma dúvida, os últimos modelos já apontam maior probabilidade de diminuição de disponibilidade hídrica no sudeste, principalmente na região litorânea, onde estão as grandes cidades e os maiores polos industriais. E na região sul, todos os estudos sempre apontam para um aumento de disponibilidade hídrica. É um aumento bastante discreto, 5% no cenário mais pessimista, né, o que tem mais efeitos, mas isso não necessariamente é uma boa coisa, porque outros estudos mostram que isso deve acontecer por eventos de chuva intensa, como esses que a gente viu no ano passado e que têm se tornado mais recorrentes. Então, na região sul, o que se espera é que seja mais comum períodos de seca prolongada, com prejuízos que a seca traz, e depois períodos de chuva intensa, concentrado em poucos eventos. Então, na média, realmente sim, aumenta a quantidade de água, mas aumentar por um evento de precipitação extrema que pode trazer desabrigados, pessoas feridas, doenças, pessoas mortas, isso obviamente não é uma boa coisa. E que tipos de informações estão contidas nesse estudo que podem embasar, ajudar os gestores a procurar soluções para o que pode acontecer? O que a gente pretende com esse conjunto de estudos que a gente tem é dar ferramentas para que os órgãos públicos, a sociedade, as empresas privadas possam se preparar para um futuro que não é igual ao que a gente já viu. Então, é ele saber que tipo de coisa está à frente. E uma coisa muito importante que esse estudo nos mostrou, quando a gente faz a comparação do cenário mais otimista, que é de 1,5
graus de elevação de temperatura. E o cenário mais pessimista, que é 4,5 graus de elevação de temperatura, a gente vê que tem uma diferença grande entre os efeitos de um e de outro. Quer dizer que ainda há espaço para a gente agir e evitar o pior. Então, a gente ainda pode agir na mitigação, diminuir a emissão de gases de efeito estufa de modo a segurar a elevação da temperatura para que os efeitos não sejam tão drásticos. Algum tipo de remédio certamente será necessário. E se ele vai ser mais ou menos amargo depende das decisões que a gente vai tomar daqui para o futuro. Além disso, a gente quer mostrar quais são as possibilidades de futuro para que o gestor saiba como se preparar para isso. Então, se ele tem que remover população de algum lugar que fica mais exposto a eventos extremos de chuva, ou se ele tem que construir reservatórios para algum lugar que vai sofrer mais com falta de água. Então, essas são opções que podem ser desenhadas a partir dos resultados desse estudo. Então, tanto os gestores públicos têm que estar preparados para lidar com isso. Isso significa o quê? Ter reservação, ter outras fontes de água, proteger as suas populações, ter planos de contingência, mas também o setor privado tem que estar preparado. Quando a pessoa for empreender ou quando um grande setor usuário for empreender, todos são dependentes de água. O que não pode é ficar ainda dependente de uma única fonte de água, desperdiçar água, né? Então, isso é uma outra coisa que é importante, que os processos produtivos sejam mais eficientes no uso da água, que haja reuso, haja recirculação, haja alternativas de fontes de água e a dependência se torne menor. Que uma tendência é que os conflitos pelo uso da água também aumentem nesse cenário de redução de disponibilidade hídrica. E lembrando que no cenário mais otimista, a perda de disponibilidade de água é de 20%, o que já não é bom, né? 20% já é uma diferença muito grande, principalmente para bacias que vivem no limite. Qualquer coisa que falte aí já faz muita falta, pode provocar conflitos, pode provocar desabastecimento e pode provocar limitações para o desenvolvimento do país. Todos os anos, a Agência Nacional de Águas faz um evento, especialmente em março, né, que é quando se comemora o Dia Mundial da Água, no dia 22. E como é que são as previsões para esse ano? E assim, por que chamar a atenção desse bem que a gente tem no país? Neste ano, nós optamos por fazer uma jornada que se estendesse ao longo do ano todo e não só na semana do dia 22 de março, que é quando é comemorado o Dia Mundial da Água, com o objetivo de trazer mais gente, de ter mais atores discutindo sobre o tema e não necessariamente os atores do mundo da água. O que nós queremos mostrar, usando o clima, que é uma coisa que todo mundo tem sentido que alguma coisa está diferente, que alguma coisa está mudando e que isso afeta a vida delas. A gente quer usar isso para levar as pessoas para a água também. A água, a ONU já diz isso há bastante tempo, é o meio pelo qual as pessoas vão sentir primeiro e mais fortemente os efeitos da mudança do clima. E elas sentem com a seca quando falta água, elas sentem quando tem deslizamento, elas sentem quando há uma inundação. Então é uma maneira de sensibilizar as pessoas para isso, que o problema é de todos nós e que todos nós temos que estar juntos na solução desse problema. A indústria têxtil é a segunda mais poluidora do mundo. Pensando em diminuir esse problema, a estilista Juliana Pinto desenvolveu itens de moda a partir de tecidos de guarda-chuvas descartados no meio ambiente. A ideia surgiu durante a faculdade, como resultado de um trabalho sobre moda sustentável. Depois, virou uma empresa, a Relevo. O empreendimento recolhe guarda-chuvas em cooperativas de reciclagem, que em seguida passam por um processo de upcycle, nome dado à técnica de reutilização criativa que aprimora os produtos. Os tecidos reaproveitados são higienizados, modelados, cortados, passam por costura e acabamentos e se transformam em jaquetas, bolsas e chapéus. O trabalho incentiva a economia circular de tecido. Além disso, a Relevo tem como princípio gerar renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E o Ecosenado de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse o nosso site senado.leg.br/tv.
Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.